Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Facebook, na fanpage da Tu Makeup Brasil. Aqui é a Grace Paine, diretora da Escola de Maquiagem Profissional Tu Makeup Brasil. E hoje eu tô aqui porque a gente vai ter uma mini aula, tá? Uma mini aula sobre correção de olheiras. Esse assunto, gente, esse assunto dá muito o que falar, né? Ele é um dos assuntos que eu mais recebo dúvidas, tá? É um dos assuntos que, para vocês terem uma ideia, a gente colocou um post na fanpage, né, falando sobre o assunto de correção de olheiras, pedindo que as pessoas comentassem se queriam ou não que a gente falasse sobre esse assunto, e dezenas de mulheres, dezenas de pessoas foram lá e escreveram que queriam uma mini aula sobre o assunto de correção de olheiras. E esse assunto, ele... Oi, Neide, ó, o pessoal já tá chegando. Oi, Neide, olá, vão chegando, tá, gente? Oi, Ana Cristina, vão chegando, vão me dando oi, vão dizendo de que cidade vocês são, tá? Que eu adoro ver pessoas de todo o Brasil aqui. A Neide já compartilhou, obrigada, Neide, por compartilhar. E como eu estava falando, esse assunto de correção de olheiras, ele é um assunto bem amplo, né? Então hoje a gente vai fazer primeiro, eu resolvi dividir o assunto para a gente conseguir entender melhor. A Eliana, oi Eliana, que bom ter você aqui de novo, né? A Eliana sempre está aqui acompanhando o trabalho, a Neide já compartilhou, muito obrigada. Então, esse assunto de correção de olheiras, ele é bem complexo, né? Bem amplo, então eu decidi dividir em duas etapas, tá? A gente vai fazer uma etapa hoje, que vai ser... Oi, Rosimárcia Coutinho, que é a nossa aluna, faz parte da família Tu Makeup, Ana Cristina de Caeté, Minas. Então, hoje a gente vai ter uma aula mais teórica, tá? Oi, Rose. Uma aula mais teórica a respeito do assunto de correção de olheiras. A gente vai ver a parte teórica para a gente conseguir entender depois como aplicar na prática tudo isso que a gente vai ouvir hoje. Então, possivelmente, a gente tem uma aula de correção de olheiras hoje, uma mini aula, né? E uma próxima mini aula na semana que vem. Daí, uma aula, acho que vai ser mais prática sobre correção de olheiras. Então, esse assunto é muito legal, né, gente? É um assunto que todo mundo tem dúvidas, que a maioria das mulheres tem dificuldade na hora de fazer a neutralização, de cobrir a olheira. Então, é um assunto muito legal de ser trabalhado. E então, gente, só me digam também, né, além de me dizer oi, me mandem coraçõezinhos, me mandem joinha, vão compartilhando e me digam se vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver bem, tá? Eu queria um feedback de vocês antes da gente começar daí, porque eu tenho aqui várias perguntas anotadas, tá? Várias perguntas que são perguntas que eu recebo sempre das seguidoras, do pessoal. Obrigada, Eliana, por ter compartilhado. Obrigada. Então, a Rosimárcia compartilhou também. Isso aí, gente. Muito obrigada. Então, assim, como eu comentei antes, eu recebo muitas perguntas, tanto das seguidoras, quanto as nossas tutoras recebem perguntas das alunas. Então, tá tudo perfeito? Obrigada, Rose, muito obrigada. Oi, Vilma, tudo bem? Então, assim, a gente recebe muitas dúvidas e eu tenho várias delas anotadas aqui, então eu vou ir respondendo durante a nossa mini aula de hoje, tá? Eu vou ir respondendo essas dúvidas e a gente vai conversando mais sobre o assunto, tá? Para ter essa base teórica que a gente precisa ter para estar preparada. Quando uma cliente chega na nossa frente, você conseguir olhar para a olheira dela, identificar a cor da olheira, identificar qual é o corretivo mais adequado para estar fazendo a neutralização dessa olheira, tá? Então, cada caso é um caso. Então, você precisa entender a base, entender isso aqui, ó. A gente vai estar vendo mais daqui a pouquinho sobre o círculo cromático. Você vai entender por que você tem que saber do círculo cromático e como aplicar esse círculo na maquiagem profissional para você então fazer a correção de olheiras. E isso você pode usar também não só para corrigir olheiras, como você pode usar, manda beijo para mim, mando beijo para Andréia de São José del Rei, beijo, muah! Então isso você tem que aprender tanto para corrigir olheira, quanto para corrigir manchas, tá?
corrigir todo esse tipo de problemas ou possíveis, né, imperfeições que pode ter na pele da sua cliente, tá? Então, a gente sabe que é muito importante, primeiro, a gente entender sobre os corretivos, porque no mercado existe uma infinidade de modelos de corretivos, não é, gente? Me fala. Tem corretivo líquido, tem corretivo em pasta, tem corretivo em bastão, tem várias texturas de corretivos e você tem que entender então o porquê de cada uma dessas texturas, tá? Não adianta você simplesmente, eu vou lá na loja de produtos e vou comprar um corretivo líquido. Mas espera aí, qual que é teu tipo de pele, né? Que tipo de pele você tem? A sua pele é seca, é oleosa, a sua pele é madura. Então, dependendo do tipo de pele, vai ter uma textura adequada. Então, a gente vai entender isso. Oi, Jaqueline, de Nova Serrana, tudo bem? Oi, Jéssica. Então, a gente vai entender. Então, agora, eu vou começar a me concentrar em responder essas perguntas, né? Explicar para vocês a respeito dessas diferenças dos corretivos, as diferenças das cores dos corretivos, das texturas, para daí depois a gente passar aqui pro círculo cromático para entender como aplicar esse círculo. Então, eu vou tentar me concentrar um pouquinho nas perguntas agora, tá? E vocês vão sempre me mandando um feedback para ver se tá tudo ok, tá? Oi, Nara! Nara acabou de compartilhar. Obrigada. Então, assim, gente, a primeira pergunta, tá? Que é uma pergunta bem básica. Oi, Nara, tudo bom? Família Tumeicap em peso, né, gente? Então, a primeira pergunta que é super básica, mas que é muito importante. Manda beijo para Salvador. Beijo para Salvador, gente. Carnaval de Salvador. Eu nunca fui, mas deve ser muito bom, né? Muito bom. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que é um corretivo, tá? Então, o que é um corretivo? O corretivo, na verdade, ele é um produto, ele é um aliado que a gente usa, né, para fazer com que a aparência da pele fique homogênea, fique perfeita, tá? Especialmente os corretivos de cores, que são os que a gente utiliza na maquiagem profissional, eles são utilizados para neutralizar, então, cores de olheiras, cores de manchas, tá? Que a sua cliente possua na pele. Ele vai neutralizar essa mancha para uniformizar o tom de pele, então, dessa pessoa e deixar a pele preparada para os próximos passos da maquiagem, que são quais? Aplicação da base, aplicação das correções de rosto, né? Os contornos de rosto, aplicação daí os olhos, né? Tudo isso. Então, assim, o corretivo, ele é uma das primeiras etapas, ele é um aliado, ele é um produto realmente aliado da beleza da mulher, que prepara a pele, neutraliza. Então, esses corretivos de cores, que a gente já vai ver que tem várias cores, eles neutralizam as manchas, tá? Então, essa é a função do corretivo, neutralizar a mancha que você tem na pele, seja de olheira, seja uma mancha de melasma ou qualquer outro tipo de mancha, para deixar ela preparada para receber os demais produtos, certo? Mas daí você pode me falar, Grace, e os corretivos que são tons nude, bege, né, cor de pele e tal, e esses corretivos? Bom, esses corretivos, gente, eles são usados depois que você aplicou o corretivo de cor, tá? Eles são usados para finalizar o trabalho do corretivo de cor. Então, não é esse o corretivo correto para você neutralizar a olheira e nem neutralizar a mancha. Não são os corretivos tons de pele, os corretivos nude, tá? Qual o melhor corretivo para melasma? Então, gente, a gente já vai ver isso, tá? Vai depender da cor do melasma. A gente vai ver isso em detalhes e por isso que é importante aprender o círculo cromático. Gente, o conteúdo dessa aula, ele é um conteúdo extremamente profissional. Quase ninguém revela esse tipo de conteúdo. É conteúdo de curso de formação profissional. Você está aprendendo aqui na Tumeicap, a gente quer que você aprenda realmente todos os segredos da maquiagem profissional e que você possa aplicar já isso, seja em você mesma, seja nas suas clientes, tá? Então é muito importante esse conteúdo que a gente está vendo hoje e por isso que a gente está vendo a parte teórica primeiro, tá? Porque seria muito fácil eu chegar aqui e corrigir a minha olheira,
Pronto, vocês iam ver um caso só, que era o meu caso específico, e quando a sua cliente chegasse na sua frente aí no seu salão, né, ou quando você fosse prestar um serviço a domicílio, ou na sua casa prestando seu serviço de maquiadora, você ia continuar na dúvida. Então, se entendendo a base, você resolve qualquer mancha, qualquer olheira, tá? Então, assim, gente, os corretivos que a gente vai usar são os corretivos de cor, tá? Isso deu para entender, os coloridos. E os corretivos em tom nude, em tom da pele, esses são usados para finalizar o trabalho de correção de olheira e também são usados para as marcações em claro e escuro, né? Contorno de rosto, também pode ser usado para essa função. Beleza? Essa era a primeira pergunta. Tá dando para entender bem, gente? Tá dando para entender? Tá com bolsa de lágrima, aquela olheira com cara de choro? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Essa é uma das perguntas que eu tenho aqui, tá? Então, a segunda pergunta, que é bem legal também, que é super importante, é: quais são as texturas dos corretivos, tá, gente? Quais são as texturas? Então, a gente geralmente tem corretivos líquidos, tá? Eu até tenho aqui alguns exemplos, ó. Corretivo líquido. Esse daqui é um corretivo líquido, que ele é bem grosso. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse aqui é um corretivo líquido da Natura. Ele é líquido, mas ele é bem grosso. Aí a gente tem também aqui, ó, um outro corretivo líquido, tá? Esse aqui é da Mary Kay. Corretivo da Mary Kay, que esse aqui muita gente usa, ele é um corretivo muito bom. Ele também é um corretivo líquido, tá? Mas ele é um corretivo mais fininho, assim, ele tem uma textura mais fina, ó. Aqui, eu tava longe da câmera, né? Aqui, gente. Então, esse aqui é um pouco mais grosso e esse aqui é um pouco mais fino, ó, o da Mary Kay. E tem a textura mais amarelada, né? Então, esse aqui é um corretivo de cor, tá, gente? Um corretivo de cor e um corretivo nude, ó a diferença, tá? Esse aqui usado para neutralizar a olheira, esse daqui usado mais para finalizar o trabalho depois que aplicou o corretivo de cor e também para fazer a marcação em claro e escuro, dependendo da marcação que você está fazendo. No caso, esse tom aqui para marcação em claro. Aí a gente tem também, né, corretivos assim, ó, corretivos em creme ou em pasta, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho um tom nude também, que é só para exemplificar em pasta, mas a gente também tem as paletas, né? As famosas paletas. Eu vou abrir essa paleta aqui. Aqui, ó, a gente tem uma paleta toda de corretivos, tá? Aqui tem os corretivos coloridos, ó. Então, aqui vocês já conseguem ver várias cores, né? Que a gente vai entender depois como usar essas cores. E aqui também tem as cores que são para correções de rosto, né? Correções em claro e escuro para marcação de rosto. Então, esse aqui é um compacto em creme, também uma textura compacta em creme. E depois, além disso, às vezes a gente tem também o corretivo em bastão, ó. Esse aqui é um corretivo em bastão, tá? Um corretivo em bastão. Então, existem várias texturas, né? A textura líquida, a textura compacta, né? Compacta em creme e também o corretivo em bastão. Então, aí a gente consegue entender quais são os diferentes tipos de corretivo. E daí você pode vir e me perguntar: tá, Grace, beleza, tem o líquido, tem o compacto, tem o em bastão, e daí? Qual que é o mais indicado, qual que é a textura mais indicada para o meu caso, ou para a minha cliente? Qual que eu devo usar? Qual que é o melhor de usar? Tem esse da Mary Kay e uma paleta da Kryolan. A paleta da Kryolan é ótima, tá? Especialmente a paleta de camuflagem da Kryolan. Ela é uma das melhores paletas de corretivos que tem, tá? É muito boa essa paleta, Jaqueline. Parabéns. Então, assim, gente, qual que é a melhor textura para você estar usando de corretivo? Então, isso vai depender do tipo de pele que você tem. Se você tem uma pele seca ou uma pele madura, é mais interessante que você esteja usando um corretivo líquido, tá? Oi, Érica, chegou? Legal, seja bem-vinda. Então, é legal que você esteja usando um corretivo líquido e que ele seja de uma textura fina, uma textura mais leve. Esse é ideal para peles secas e peles maduras, tá? Corretivo líquido
e corretivo que seja leve, um corretivo fino. Agora, se você tem uma pele seca, se você tem a pele seca, é melhor que você esteja usando um corretivo compacto em creme. Porque o corretivo compacto em creme, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer hidratação para a sua pele que é seca. Ele vai, né, se integrar melhor a essa pele. Oi, Graciela, tudo bem? Então, assim, ele vai se integrar melhor a essa pele. Então, você tem esses dois casos. Oi, Adriana, oi. Então, assim, quando você for analisar se você deve ter um corretivo líquido ou um corretivo compacto, você analisa o seu tipo de pele, tá? Deu para entender isso? Se for uma pele mais seca ou uma pele mais madura, com sinais de expressão, pega um corretivo líquido, um corretivo mais leve. E se for uma pele mais seca, né, que precisa de uma hidratação maior, pega um corretivo, então, compacto em creme, que ele vai ser ideal para você aplicar nessa região do olho, onde tem já, de repente, tá faltando hidratação e tudo isso, tá bom, gente? E pele oleosa, desculpa, não falei da pele oleosa, gente, só falei da pele madura, né? E falei também, a pele oleosa, desculpa, eu troquei, né? A pele oleosa, então você deve usar um corretivo que também seja compacto em creme, tá? Eu tinha esquecido da pele oleosa, mas ele tem que ser all free, tá? Ele tem que ser livre de óleos, porque ele não pode ficar ali, de repente, na pele da pessoa, né? Soltando óleo na pele da pessoa se a pele já é oleosa. Então ele tem que ser um compacto em creme também, mas ele tem que ser all free, livre de óleos, tá? Bem importante essa da pele oleosa, porque eu já tinha esquecido de falar sobre isso. Então, como a gente está falando, eu estou olhando aqui para ver qual mais pergunta que eu vou responder até agora, tá? Vocês estão conseguindo entender bem? Oi, para mancha de melasma, nós já vamos falar sobre isso, tá, Viviane? Vocês estão conseguindo entender bem? Eu consegui explicar bem a respeito das texturas. Me digam se vocês estão com alguma dúvida ainda a respeito das texturas, tá? Vamos ver, não tem dúvida? Então vamos para frente, tá? Ó, gente, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Existe um mito que fala que para corrigir olheira você tem que aplicar um corretivo 1 ou 2 tons mais claro do que a sua pele. Gente, isso não passa de um mito, tá? Não, você não deve usar um corretivo 1 ou 2 tons mais claro que a sua pele. Você tem que usar um corretivo de cor, colorido, que neutralize o tom da sua olheira. A gente já vai entender o círculo cromático para ver como faz isso, tá? Então, assim, se você aplicar um corretivo 1 ou 2 tons mais claro que a sua olheira, que a sua tom de pele em cima da olheira, me desculpa, o que vai acontecer? Vai dar um aspecto acinzentado em torno do seu olhar, tá? E isso vai causar aquele efeito famoso de urso panda, que ninguém gosta, né? Então, gente, nunca, tá? Guardem isso como uma dica bem valiosa para vocês. Nunca utilizem um corretivo 1 ou 2 tons mais claros do que a sua olheira, porque isso vai deixar você com um aspecto de olheira acinzentada com cara de urso panda. E ninguém quer ter essa cara, né, gente? Então, esse corretivo mais claro, tom mais claro, você usa depois que você aplicou o corretivo de cor, que você aplicou a base, você aplica no final para fazer a correção em claro, né, para levantar o olhar. Mas isso é outra coisa, tá, gente? Então, aqui, ó, a Érica tá dizendo... minhas olheiras são bem escuras, a gente já vai ver isso, tá, Érica? A gente vai ver tudo isso. Então, olha só, uma outra pergunta muito frequente que as meninas sempre fazem também, que é assim, por que se fazem linhas, tá? Por que se formam aquelas linhas quando você aplica o corretivo, sabe? Quando forma linhazinhas aqui embaixo, assim, parece até que você, por mais que você não tenha marcas de expressão e tal, se formam aquelas linhas. Então, isso geralmente acontece porque você está aplicando o corretivo da textura errada, tá?
Então, geralmente os corretivos líquidos, né, que são os corretivos que são mais leves, mais finos, eles tendem a não formar essas linhas. Mas para garantir que essas linhas realmente não se formem, você deve pegar e antes de aplicar, né, a correção de olheiras, fazer os passos de preparação da pele. Os passos de preparação da pele, eles são muito, muito importantes. A gente fala muito sobre isso na escola, nas aulas, sobre os passos de preparação da pele. Então você tem que, além de hidratar bem, tonificar o rosto como um todo, nessa região dos olhos aqui, você deve hidratar muito bem com um creme específico para a região dos olhos. Pode ser o creme da marca que você preferir, que você tem costume de usar, tá? Mas ele tem que ser um creme específico para a área dos olhos, para toda essa região da área dos olhos. Então, se você já tem um creme que você já utiliza, de repente durante o dia para a região dos olhos ou durante a noite, você utiliza ele. E aqui você pode usar também a nossa técnica de whisking, tá? Quem vem acompanhando o trabalho da Tu Makeup, algumas semanas atrás, acho que um mês atrás, eu dei uma aula muito legal falando sobre a tendência whisking, tá? Que é a tendência que mistura produtos. Então você pode também estar aplicando o corretivo e antes de aplicar o corretivo aqui, tá? Para fazer a correção de olheira, molhar o pincel no seu creme hidratante para a área dos olhos, tá? Oi, Lívia, chegou atrasada, mas não tem problema, pode chegar que nós estamos aqui. Depois você volta e assiste desde o começo. Então, antes de você aplicar de você pegar o corretivo no pincel para você aplicar aqui na região da olheira, você molha ele no seu creme, tá? No creme para a região da área dos olhos e daí aplica junto. Você faz a técnica whisking, que é a técnica de mistura de produtos, que daí você já vai estar hidratando ainda mais essa região junto com a aplicação do corretivo e vai fazer com que as linhas não se formem aqui abaixo. Tá, gente? Legal? Tá dando para entender? Então, isso é uma técnica muito legal e é uma dica muito legal para quando você tem uma cliente de pele madura, uma cliente que já tem linhas de expressões, né? Que já tem alguma marca aqui. Então, você usa essa técnica de misturar com o creme ou aplicar bem o creme antes, que daí você evita que depois aquelas linhas, né? Aquelas famosas linhazinhas se formem. Obrigada. Olha, gente. A minha make hoje tá um degradê, né? Com esfumado sem marcação. Hoje eu gostei também. Hoje eu gostei, gente. Então, olha só, eu vou responder uma outra pergunta. Uma pergunta que fizeram agora há pouco, tá? E que é bem interessante. O que eu faço quando uma pessoa tem aquela bolsa? Sabe aquela bolsa levantada aqui embaixo? Que então assim, ela não tem só a cor da olheira, ela tem uma bolsa. Então assim, gente, deixa eu pegar aqui uma caneta pra gente desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui num canto, ó, só pra vocês verem. Imagine, né, que aqui é o olho da pessoa e aqui ela tem a olheira. E a olheira, ela tem uma bolsa aqui. Então, tá dando pra ver aí? Então tá, olha só, ela tem uma bolsa nessa olheira. Então, essa parte que tem a bolsa, você escuta bem o que eu vou falar, hein, gente? Escuta bem, você não pode aplicar corretivo sobre essa parte que é sobre essa lente, sobre essa parte da bolsa. Porque quando você aplicar o corretivo onde você tem a bolsa, em vez de você disfarçar, você vai trazer ele mais pra frente, né? Você vai fazer ela... Não tô falando de vitiligo, tá, Adriana? Tô falando de olheiras que tem bolsa, tá? Vitiligo é outra coisa, talvez a gente teria que deixar para uma outra aula, né? Mas a gente pode ver isso. Então, assim, essas bolsas, você não deve aplicar o corretivo em cima da bolsa, tá? Você deve aplicar sobre a bolsa apenas a base de maquiagem. Porque essas olheiras, normalmente, elas têm a cor mais escura só acima da bolsa, tá? Nessa região e abaixo da bolsa. Geralmente, o tom mais escuro está concentrado nesses dois pontos. Então, é nesses dois pontos que você deve aplicar o corretivo de cor, tá? Corretivo colorido. Nessa linha superior
e nessa linha do contorno da bolsa, tá? No restante dela, você aplica apenas a base de maquiagem, tá bom? Deu para entender? Porque daí a base vai ajudar a disfarçar. Claro que a gente tá falando de maquiagem, né? A gente não tem como fazer a bolsa desaparecer, mas a gente pode amenizar essa cor que tem no contorno dela e também fazer com que o aspecto todo do rosto da cliente fique bem melhor do que antes. Outra coisa que você pode fazer também é pôr ponto de luz, né? Só no contorno, isso mesmo, Lívia. Pôr ponto de luz aqui, né, no arco da sobrancelha, só no contorno da bolsa. Pôr ponto de luz aqui na lateral, tentar desviar a atenção, né? Por outros pontos de atenção no rosto, iluminar bem aqui, né? Iluminar bem no arco da sobrancelha. Pode utilizar esponja? Pode utilizar esponja. Você aplica do jeito que você achar melhor, tá? Só lembre-se que você tem que aplicar a base sobre a bolsa e o corretivo apenas no contorno onde a cor é mais escura, tá? A ideia é essa, usa um pincelzinho menor e depois para aplicar o corretivo bem localizado e depois a esponja só para finalizar mesmo, para integrar a pele. Então, gente, vamos ver. Agora, então, eu acho que já dá pra gente, depois de a gente ter respondido várias dessas perguntas, eu acredito que a gente já respondeu várias perguntas, o ageless, daí essa questão do ageless eu não sei explicar direito, mas eu acho que vocês têm que dar uma pesquisadinha na internet, tá? Mas se eu não me engano, você tem que passar o ageless depois, por último. Eu não tenho muita certeza, não tenho o poder do conhecimento total sobre esse produto. Se alguma das meninas que tiverem aqui, tá? Se tiver conhecimento, quiser responder a pergunta aqui que elas fizeram a respeito do ageless, daí pode deixar que depois eu respondo. Então, assim, gente, agora, depois que a gente respondeu várias dessas perguntas e tal, muita gente tá me perguntando, eu tenho olheira leve, eu tenho mancha, a minha olheira é escura e tal, como é que eu faço para cobrir a minha olheira? Então, como é que você faz para cobrir a sua olheira usando um corretivo colorido? Isso vai depender da cor da sua olheira, cada caso é um caso, tá? Então, assim, gente, aqui... Agora a gente vai passar para cá para entender o círculo cromático e entender como aplicar esses corretivos coloridos. Então, para vocês entenderem, esse aqui é um círculo cromático resumido, tá? Existem círculos cromáticos com muito mais cores, mas aqui eu peguei um círculo cromático resumido para explicar de maneira simples para vocês. A gente tem que o círculo cromático é composto de cores primárias, tá? Que são essas que tem o número 1, o amarelo, o azul e o vermelho. São as cores primárias. As cores primárias são cores puras, ou seja, são cores que a gente não consegue fazer misturando outras, tá? Então, são cores puras. Até coloquei aqui, ó. As primárias são cores puras. E as cores secundárias, que são essas que tem o número 2, que são o verde, o laranja e o roxo, elas são as cores secundárias e elas são soma de duas cores primárias. Então, assim, o vermelho com o azul dá roxo, o azul com o amarelo dá verde e o amarelo com o vermelho dá laranja. Então, assim, você pode pesquisar no Google, tá na internet, procura lá e escreve círculo cromático. Então você vai ver várias imagens, ele vai te retornar várias imagens de círculo cromático. E é importante que depois dessa aula você talvez até imprima o corretivo de cor, coloca antes da base? Sim, antes da base. Antes da base o corretivo de cor. Primeiro a preparação da pele e depois o corretivo de cor. Então, assim, imprima esse círculo cromático para você ter sempre à mão, para você ter ele com você, para quando você ter dúvida de qual é a cor mais indicada do corretivo, você correr no círculo cromático. Então, esse círculo cromático é formado por cores primárias, que a gente viu, né? E secundárias. E essas cores são opostas e complementares. Você já vai entender por que elas são opostas e complementares. Porque elas são usadas para neutralizar. Então, por exemplo, assim, o amarelo, a cor oposta dele
é o violeta, tá? Oposta e complementar. Então, se a sua olheira é violeta, gente, ela vai usar um corretivo. Agora a gente vai começar a entender, vamos ver na prática. Então, assim, a cor oposta e complementar do amarelo é o violeta, do verde é o vermelho e do laranja é o azul. Então, você tem que entender isso, ó. Qual cor é oposta e complementar? Se você tem, agora aplicando na maquiagem profissional, se você tem uma olheira roxa, levemente lilás, roxinha, qual que é o corretivo que você vai usar? O corretivo em tom amarelado. Deu para entender? Então, assim, se a sua olheira é levemente roxa, né? Então, você tem que usar um corretivo amarelado. Se a sua olheira é azulada, se ela é azulada, você tem que usar um corretivo em tom laranja ou em tom salmão, dependendo do tom da sua pele, tá? Então, as peles mais clarinhas, elas usam o tom salmão. As peles mais morena, negras, usam o tom mais alaranjado, certo? E se você tem espinha no rosto, que cor que é a espinha? Mancha vermelha. Qual que é a cor do corretivo que você vai usar? Verde, entendeu? Verde. Então, é assim que você vai conseguir aprender qual que é a cor correta para você usar de corretivo para neutralizar a sua olheira. Primeiro, você tem que identificar qual é a cor da sua olheira. Tá, por exemplo, no meu caso, a minha olheira, ela é bem leve, tá, gente? E ela é levemente roxa, assim, meio lilazinha. Então, o corretivo mais adequado para mim é o corretivo com pigmentação amarela, tá? É esse que eu devo usar depois da preparação da pele, antes da aplicação da base, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente tem um círculo cromático, que é um círculo cromático bem simples, mas se você for na internet e pesquisar lá por círculo cromático, ó, eu imprimi esse daqui lá do Google, busquei lá por círculo cromático e imprimi. Aqui tem todas as cores, ó, entendeu? Aí dependendo da cor da sua olheira, tá? Você vai ver qual é a cor da sua olheira e vai ver na frente, por exemplo, aqui, ó, uma mancha vermelha, qual é a cor oposta? É o verde, então o verde neutraliza o vermelho. Se você tem uma mancha, uma olheira mais amarronzada, qual é o tom? Aqui, ó, o azul, azulado. Essa, né? Então, você vai pelo lilás, né? O lilás, o marrom, a olheira marrom vai mais pro lilás, tá? Então, assim, se você tiver isso daqui, ó, numa gaveta e você for maquiadora profissional, no começo você vai ter que olhar no círculo para você ver a cor da olheira da pessoa e ver qual que é a cor oposta para neutralizar. Mas depois, com o passar do tempo, você bate o olho, puff, e você já vai conseguir adivinhar na hora qual é, tá? Amarelo para tudo, tá errado, tá? Ó, olheiras são arroxeadas. Se elas são arroxeadas, é o amarelo, tá certo? O vermelho, ele é mais pro verde. Então, assim, vai muito de você fazer teste, tá? Mas, pela lógica, você teria que usar a pigmentação amarela, talvez uma pigmentação amarela no meio aqui, ó, né? Amarelo pro verde, né? Olha só. Ou amarelo pro laranja, né? Você diz que o vermelho cobre melhor, então talvez para a sua pele ser escura, como você é morena, a pele mais escura, então vem do amarelo para o laranja, por isso que o vermelho cobre melhor. Então é isso, gente, por isso que é tão importante você saber como usar o círculo cromático, tá? Para saber neutralizar a olheira, tanto para neutralizar a olheira quanto para cobrir mancha. Então você vai olhar a cor da mancha e daí você vai ver qual que é a cor oposta a essa no círculo cromático para você aplicar. E quando é uma olheira muito forte, tá, gente? Quando é uma olheira leve, você aplica o corretivo de cor, aplica a base e pronto, você já consegue cobrir a olheira.
Mas quando é uma olheira muito assim marcada, muito pesada, você tem que aplicar o corretivo de cor, o corretivo colorido, e depois você tem que aplicar um corretivo da cor da pele por cima, para assim, né, neutralizar ainda mais aquela olheira que tem na pele da pessoa, tá? Então você tem que fazer o uso de 2 corretivos, daí o de cor, quando a olheira é muito marcada, muito profunda, o corretivo colorido e mais o corretivo tom da pele da pessoa, para daí uniformizar bem aquela mancha, né, aquele local, para depois receber a base. Então, gente, vocês estão entendendo? Estão entendendo tudo, meninas? Vão me mandando as perguntas que eu posso ir respondendo, tá? Uma outra pergunta bem interessante que eu recebi aqui também é a seguinte: qual é a quantidade de produto que eu devo aplicar do corretivo, tá? Então, assim, a quantidade de produto do corretivo, você sempre deve aplicar de menos para mais, tá? Tenha sempre aqui a máxima do menos é mais. Então, assim, você aplica em pouca quantidade, o mínimo possível, e depois, se você achar que tem necessidade, você vai aplicando mais, porque não quer dizer que se você aplicar um monte de produto que você vai tapar a olheira. Nem existe esse termo tapar a olheira, existe neutralizar a cor que está pigmentada na pele da pessoa. Esse é o termo correto, neutralizar a cor. Não existe tapar a olheira, tá, gente? Então, encher de produto não vai tapar a olheira de jeito nenhum. Então, coloque de menos para mais. Então, você vai aplicando pouco a pouco o produto, tá? Para que assim também evite de repente, se depositar muito produto naquela região, de repente marcar a linha de expressão, tá? E fazer com que, em vez de você amenize aquele lugar, né, disfarce aquele lugar, você acabe chamando mais atenção ainda para o lugar que você queria disfarçar a olheira. Gente, então é isso. Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que eu tinha anotado aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ainda sobre esse assunto, tá? Deu para entender? Gente, meninas, vocês que tinham dúvidas a respeito do corretivo é antes ou depois da base? Antes, tá? Se você quiser aplicar depois, também pode ser. Não quer dizer que é errado isso, mas o mais indicado é você, para corrigir olheira, tá? Aplicar o corretivo antes da base. Se você não tem olheira, se você de repente não precisa corrigir a olheira, você pode aplicar a base e daí fazer só a marcação em claro para levantar o olhar, né, a parte em claro e escuro, fazer a técnica de contorno de rosto, tá bom? Mas se não, você tem que aplicar o corretivo de cor antes da base. Tudo bem, meninas? Então hoje essa é a aula teórica que eu tinha para dar para vocês, tirar dúvidas sobre correção de olheiras e os tons nudes depois. Isso mesmo, Jaine, os tons nudes depois, tá? Os poros abertos, ó, Luciene, poros abertos você tem que trabalhar com um bom primer, tá? A gente pode até ver uma outra aula sobre isso. O melhor pó para selar corretivo, tanto faz, existem vários pós que são muito bons para selar corretivo. O que mais importa aqui é você tomar cuidado na aplicação, na quantidade de pó que você põe. A gente vê às vezes, né, alguns tutoriais, alguns vídeos no YouTube que as meninas colocam um quilo de pó ali embaixo, tá? Isso não é certo fazer, tá, gente? Não é certo fazer, porque ele vai depositar ali e não vai ficar perfeito do jeito que aparece lá no vídeo no YouTube, tá? Então, assim, usa o pó, mas sempre moderadamente, menos é mais, de novo, em pouca quantidade, para não acumular tanto ali naquele local aonde é a olheira, tá? Se não quiser usar pó, não usa, tá? Técnica Whisking, volta aí nos vídeos do canal, nos vídeos da fanpage, a gente falou sobre a tendência Whisking, que é uma pele leve, natural, que não usa pó, tá super em alta, uma super tendência para o ano de 2017, então se não quiser usar pó, não usa, tá? Bolsa de lágrima, a bolsa de lágrima ela é mais ou menos como essa bolsa aqui, não é?
Eu não sei se eu tô sabendo que tipo que é essa bolsa, mas você aplica só a base de maquiar, a base por cima da bolsa e aonde tiver no contorno tom escuro, você aplica o corretivo de cor, tá? Então é isso, gente. Agradeço de coração, tá? Por vocês estarem aqui comigo hoje nessa aula. Agradeço por vocês estarem compartilhando, por estarem comentando. Ah, a Lívia fez a make molhada e ficou top. Ai, que legal. Eu tenho várias pessoas que estão vindo me dar feedback que fizeram, né? A tendência Witch. Quem não viu também, Tendência Witch, que é uma maquiagem de olho com efeito molhado, muito legal para o carnaval agora. Então agradeço de coração a todas vocês. Quem estiver interessado nos nossos cursos, escreve eu quero aqui nos comentários, que a gente vai mandar daí para vocês um link com super desconto, tá? Um beijo, obrigada de coração e até a próxima semana, gente. Tchau!